E passando-se os dias, teve um dia que o Marcos ouviu um chamado, alguém gritando por socorro e já estava bem fraco. Daí ele pegou o seu traje e foi ver onde era e acabou achando uma mulher trancada dentro de um apartamento e achou ela dentro de um armário, dentro de uma mala bem fechada, sendo que ninguém podia escutar ela. Não sei. Daí ele tirou ela de lá e ela ficou feliz por ter sido solta, já que ela já estava quase para desmaiar lá dentro. E daí ele pediu explicação para dizer aos policiais o que foi que aconteceu. Daí ela explicou tudinho que o marido dela acabou prendendo ela dentro daquela mala porque ele foi sair com a amante dele e ele perguntou se ela já sabia sobre essa amante. Daí ela disse que sim, só que não quis abandonar ele porque ele era rico e ela estava acostumada à vida de luxo que estava levando. Mas ele disse que isso daí não é um ato de amor próprio, que se ela tivesse amor próprio ela não estaria em um relacionamento ruim. Mas ela disse que ela tinha coisas de luxo, coisas muito boas, mas o Marcos acabou respondendo que dinheiro não substitui o luxo de ser amado. Então ele disse que isso daí é um caso muito sério e que deveria notificar as autoridades. Ela disse que não, só que aí ele disse que ele não pode deixar isso impunemente, já que é o trabalho dele. Então ela implorou para que ele não fizesse nada, mas ele disse que por mais que ela o pagasse, isso não deveria ficar assim, porque se ele deixou ela assim, ela poderia ter morrido, e aí não serviria de nada ela ter querido manter essa vida. Então ela pensou um pouco e deixou. E notificaram as autoridades, e ele foi preso pelo que fez, e daí foi no dia do julgamento, ele tinha contratado um bom advogado, e daí ele estava se safando de várias acusações. Mas com as provas em vídeo do denunciador, acabaram dando o veredito final e ele foi condenado. E a mulher acabou se saindo desse relacionamento, pediu divórcio e resolveu se libertar disso, desse homem tóxico, e resolveu seguir a vida. E o Marcos ficou feliz de poder ter ajudado uma pessoa assim, por mais que a mulher não quisesse abandonar a vida de luxo dela, ela via que não tinha escolha, senão ela teria morrido. Daí, um dia que se passaram, o Marcos estava seguindo sua vida normalmente, até que de repente começou a ver no noticiário que criaturas monstruosas estavam atacando várias cidades e daí estavam matando pessoas. Ele não entendeu muito bem o que era e daí acabou indo com o Jonas. Daí o Jonas disse que são desenhos, mas que são desenhados e daí eles acabam saltando do papel e ganhando forma. Daí alguém que veio de lá com eles na anomalia acabou fazendo isso. Daí ele explicou para o Marcos que ele teria que destruir essas coisas completamente para fazer com que elas sumissem, porque senão qualquer vestígio que ficar delas depois de serem destroçadas, elas podem acabar se multiplicando ou se regenerando, então teria que acabar com elas completamente. E para não ter pena dela, porque essas coisas não são reais, são apenas desenhos. E daí ele foi e fez isso, foi acabando com essas coisas que estavam aparecendo em várias cidades. Só que aí o Jonas disse para ele que eles deveriam procurar o desenhista que estava por trás disso. E ele perguntou pro Jonas se ele sabia quem era. E o Jonas disse que não, porque não havia visto nenhum desenhista por lá. E daí eles ficaram meio preocupados, já que não sabiam quem poderia ser que estava fazendo isso. Então eles foram destruindo essas coisas por vários cantos. Daí viram que tinha tanto, e daí eles não tiveram escolha. Daí o Jonas acabou criando um cataclismo que eliminou tudinho essas coisas, aonde quer que estivesse no mundo, e restaurou as coisas. Daí eles tinham que ir com o tempo perguntar quem era e aonde era que estava para evitar que viesse ter mais problemas. E o tempo respondeu que era um menino ainda pequeno, que ele havia sido trago por um cientista que estava lá no planeta que sofreu anomalia e que estava desenhando as coisas ainda assim, só que ele não sabia do seu poder. Então essas coisas começaram a ganhar vida e sair por aí fazendo qualquer coisa. Então eles perguntaram onde era que estava esse menino. Daí eles disseram que estava numa cidade bem longe assim da civilização, um local isolado. Por isso que essas coisas só se manifestaram mais agora, mas ele já havia chegado faz um tempo. E ele está quase morrendo porque ele não tem quem cuide dele lá. Ele só está desenhando as coisas porque é o instinto natural desse desenhista quando eles nascem. Daí foram aonde o tempo havia dito, e encontraram o garoto já bem fraco já, e o levaram para os Estados Unidos e falaram com o Sarah a respeito dele. E o pessoal se reuniu lá para perguntar a respeito sobre o que faria com ele. E perguntaram pro tempo quem era que estava com ele quando ele foi levado para lá, para aquele planeta. Daí falaram que era o Androx, que queria usar o poder dele para criar vários tipos de
criaturas que ele pudesse empoderar e controlar. Só que aí, no meio da anomalia, ele acabou perdendo o garoto, e agora ele estava sozinho no planeta, já que os pais dele também já não estavam mais vivos. Daí, Sarah se propôs a cuidar dele, mas eles ficaram meio preocupados com relação a essa atitude. A Sarah disse que iria usar um redutor de poderes que poderia limitar ele de criar tanta coisa assim, para garantir com que ele viesse ter uma vida mais tranquila e normal. E eles pensaram bem a respeito disso, até que concordaram, e ela ficou com o garoto, o qual ela chamou de Félix. E pediram uma reunião com o Marcos, daí ele chegou lá na reunião e perguntou a respeito sobre o que era, e disseram que viram que ele havia denunciado um homem que havia abandonado a mulher dentro de uma mala para morrer, enquanto ele saía com a amante dele. Então, falaram que ele poderia expandir mais esse trabalho dele, a ponto de poder ficar supervisionando várias coisas que as pessoas fazem de errado. Ele perguntou como, e daí o Alfredo chegou lá também e disse que ele, depois de muito tempo ter ficado no planeta, ele acabou aprendendo bastante sobre o sistema de comunicação do mundo e que poderia usar umas coisas bem mais avançadas para poder ficar conectado com várias câmeras que tem ao redor do mundo, para poder ter acesso a imagens de situações ruins, qual ele poderia chegar lá para poder resolver, que ele poderia ter acesso a isso, essas informações. Já que ele é alguém de confiança, ele poderia ver o que as pessoas estão fazendo de errado, até mesmo postar na internet. Ele poderia mostrar para as autoridades, e daí explicaram para ele que como ele tem a capacidade de fazer as coisas 24 horas por dia sem se cansar, e consegue memorizar bem as coisas e fazer elas melhor do que qualquer pessoa no mundo, ele poderia ficar de olho na internet e nas coisas que acontecem em várias cidades que ele tem acesso e conseguir expor para as autoridades, graças à tecnologia que o Alfredo desenvolveu para ele. Daí ele ficou impressionado com tudo isso, e daí disseram para ele que ele estava desenvolvendo uma rede de comunicação ainda bem mais avançada, que fizeram com a ajuda do Alfredo, que poderia localizar em tempo real, bem antes dela se espalhar, as coisas ruins da internet. Ele seria notificado e ele poderia dar uma analisada e mostrar para as autoridades. Daí ele poderia conferir se as coisas são verídicas ou não e denunciar casos complicados. Daí ele disse que ele poderia sim cuidar disso e que ficou muito também agradecido pelo Alfredo e os demais líderes confiarem nele para essa missão. E o Marcos ajeitou tudo junto com o Alfredo e com o Jonas, e graças à tecnologia nova ele conseguia localizar as coisas da internet, que alguém estivesse fazendo algo ruim. Daí ele poderia ir rapidamente lá e cuidar da situação, e também expor para as autoridades de vários países que ele tinha acesso, e isso conseguiu ampliar bem mais a capacidade dele de ajudar as pessoas, já que caso alguém estivesse fazendo alguma coisa que fosse considerada ilegal e ele postasse alguma coisa na internet, o Marcos era rapidamente notificado pela tecnologia do Alfredo, e ele poderia ir lá e combater isso. E o Jonas também acabou recebendo parte dessa tecnologia, qual ele também pôde usar para poder ajudar o Marcos, enquanto ele também podia treinar ele de vez em quando. E eles começaram a fazer mais as coisas. Eles iam expondo coisas ilegais que eram postadas na internet, até mesmo em alguns locais bem longe, que eles podiam acessar facilmente. Daí as coisas começaram a dar uma melhorada por muitos lugares. Teve uma noite que ele acabou vendo uma situação que ele sabia que ia pesar muito no coração dele fazer. Ele viu que os colegas dele, de turma da universidade, estavam dando uma festa e que eles estavam usando drogas por lá. Ele sabia que se eles fossem pegos por isso, acabaria arruinando o futuro deles. Mas ele, sabendo o dever que tinha, ele expôs tudo isso, e daí eles acabaram sendo notificados porque tinha um policial que era amigo dos que estavam lá. Daí acabou falando que eles acabou recebendo uma notícia que eles foram expostos lá numa festa, e daí teve um que era o dono da festa que perguntou quem foi que fez aquilo. Daí, se a pessoa responsável não aparecesse, ele ia acabar dando uma lição em todo mundo até aparecer o responsável. Aí ninguém tava falando nada, e daí ele disse que era para pegar cada um que tivesse por lá que fosse suspeito e espancasse eles até que revelasse quem era. E o denunciador apareceu lá e disse que foi ele que acabou falando que eles haviam feito. E aqueles caras disseram que iria pagar pelo que ele fez com eles. Só que ele disse que já era tarde e falou que foi eles que acabaram arruinando o próprio futuro deles.